Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar de um tema aí, uma das perguntas mais feitas, não só nos comentários, e-mails que eu recebo, em lives aí com o Epifania, o Coruja, com os inscritos lá do Epifania que eu participo de vez em quando. E para outros produtores de conteúdo também, eu vejo direto os caras recebendo essa pergunta, que é uma pergunta assim que a princípio ela parece uma pergunta meio blue pill ou meio com falsa esperança ou até mesmo purple pill, né? Ou seja, perguntas aí de pessoas que às vezes podem estar na Matrix ou até que saíram da Matrix, mas tem aquele desejo de voltar. Só que é uma pergunta, se você for parar para ver a resposta que ela exige, é uma pergunta simples, porém extremamente inteligente, porque requer uma resposta bem longa, né? A Epifania já fez vídeo só falando sobre isso aí, tá? Eu vou deixar um link fixado aí do canal do Epifania. Para mim, um dos melhores produtores de conteúdo do continente. Eu não perco um vídeo dele, tá? Eu assisto diversos produtores, diversos conteúdos, mas o Epifania é um dos meus favoritos. É um grande amigo, um abraço a ele, inclusive. Então, assim, a pergunta Tranks, você já disse de relacionamentos exceções, que você conheceu algumas gurias que têm uma inteligência acima da média, que você já deu exemplos de amigos seus que têm relacionamento feliz, já fiz vídeo disso inclusive, falando dos poucos relacionamentos que ainda funcionam, e de uma maneira geral, a maioria dos produtores de conteúdo reconhece sim que existem relacionamentos exceções. Aí os caras eles falam isso e perguntam: e se aparecesse uma mulher igual essas que você descreveu, que você conheceu ao longo da sua vida, você namoraria? Né? A resposta curta é não, tá? E agora eu estou fazendo justamente esse vídeo para explicar a minha visão sobre isso e como eu tenho que, não seria pisar em ovos de certa forma o termo, mas tem que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque aqui eu estou falando para uma quantidade de homens muito grande, tem que falar para a média, né? Então assim, é muito fácil para um cara que já passou por relacionamentos, né, namoros e alguns até casamentos. Eu nunca passei por casamento, mas já tive 4 namoradas, tive 4 relacionamentos. Talvez um dia eu conte um pouco das minhas histórias aí em relatos, enfim, mas não vou fazer promessa agora igual eu fiz o vídeo da beleza masculina, assim como o vídeo de NoFap também, não vou fazer promessa de quando eu vou fazer, porque às vezes você tem que criar, eu percebi isso criando conteúdo no YouTube, é muito mais inspiração do que transpiração. Eu sei exatamente o que eu tenho que falar, só que tem dia que simplesmente não sai do jeito que você quer. Então aqui a lógica do Silvio Santos lá é o contrário, tem que estar inspirado, não é trabalho duro, não. Você tem que estar inspirado para falar e sair naturalmente. Então, assim, para quem já aprendeu com o próprio erro, é muito fácil pegar e falar que não, você não está perdendo nada, você está numa fria, e ao mesmo tempo é difícil você pegar e falar, pô, espere, igual o Epifania já falou, eu também falei, muitas vezes o cara vai ter que passar por um namoro para aprender, apenas ler nessa Ranalita, ouvir Racun, ouvir Epifania, ouvir Miguel, Brunão, Coruja e todos os grandes produtores aí, não vai ser o suficiente, porque muitas vezes a gente só aprende na dor e não aprende com o erro dos outros. Obviamente, a melhor maneira é aprender com o erro dos outros, né? Por exemplo, essa questão de casamento e ter filho no mundo atual, isso aí eu aprendi com o erro dos outros. Então é uma situação que eu não me vejo colocando, a não ser que os polos do mundo inverterem, né? O polo norte virar polo sul, enfim, é um negócio assim, que justamente vai muito de encontro com a explicação que eu vou dar do porquê eu não namoraria, mesmo reconhecendo que existe ali um número de 1 a 5% de garotas interessantes no Brasil e no mundo de uma maneira geral, assim como o Raccoon falava disso aí, né? Então é aquela coisa, nem todas as mulheres vão te trair, nem todas aliás, várias mulheres não vão te trair, várias mulheres não vão te colocar numa vara de família, enfim, toda essa questão das leis, só que você não sabe como vai ser o futuro e o meu principal argumento aqui vai com o ambiente, tá? Porque esse canal que é um canal de estímulos e recompensas voltados para o ambiente, então eu vou trazer a minha resposta mais daquilo que eu sinto e que de fato é o foco do meu canal. Então assim, o mundo mudou muito nessa questão de relacionamentos pré-casamento, né? Seja namoro, noivado ou até mesmo a monogamia não oficializada. A questão das redes sociais se tornou algo assim indispensável. Então não adianta nada, né? Eu, por exemplo, sou um cara que eu deleto meu Instagram, depois eu volto, deleto, volto, eu faço isso aí regularmente e eu vi que não traz tanto resultado assim. Então, assim, você tentar, por exemplo, ver benefícios de você deletar suas redes sociais, porque a gente vai falar que você vai ficar mais produtivo e você vai passar a ver tudo mais colorido, vai ler mais e não sei o que. Não é bem assim não, tá? Tomem cuidados aí com
promessas de superpoderes. Alguma coisa melhor assim, mas não nem de perto do que as pessoas acham que vai melhorar, né? Então assim, mesmo que, e trazendo isso agora para um relacionamento, mesmo que você entre em comum acordo com sua namorada de que vocês não vão ter redes sociais, a não ser que vocês morar no meio do mato ou morar num trailer aí nas estradas da Califórnia e do Oregon, você vai estar exposto num ambiente de cidade, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Curitiba, seja no interior do Brasil, enfim, né? Você vai estar num ambiente no qual todo mundo vai estar com o celular ali na mão, vai estar comentando story, vai perguntar se viu aquilo, não sei o que. Então assim, o jejum acaba que sendo toda hora cutucado, viciado, né? Obviamente tem muitas pessoas que nunca viram muita graça em rede social e nunca usaram muito, ou nunca nem criaram conta no Instagram, ou tem lá, mas não usa, né? Mas via de regra, aí as pessoas elas acabam usando as redes sociais. Estou falando aqui pela maioria, tá? Por mais que de fato o Instagram ele é bem cancerígeno sobre vários aspectos, né? Do que de como ele pode derreter sua mente, né? A gente acaba que perdendo muito tempo naquilo lá e você vê que a sua vida não muda radicalmente quando você sai daquilo lá. Então fica esse paradoxo aí. Então, assim, a via de regra, as mulheres não vão abrir mão das redes sociais. O Miguel do Estúdio Alpha ele já falou isso, um negócio muito bacana sobre isso uma vez. Um dos preços que você paga para um relacionamento hoje, a monogamia, é isso, né? Então, e estar livre disso, às vezes realmente tem umas mulheres que não ligam para isso aí, ou não ligaria de vocês dois deletar, enfim, de não ficar perdendo tempo com isso, também não é garantia nenhuma de que o relacionamento vai dar certo, tá? Porque o ambiente ao qual você está exposto hoje, seja uma cidade pequena de até 50 mil habitantes, uma cidade média aí de 300, 400, 500 mil, ou uma cidade grande aí de 1 milhão para cima, você vai estar o tempo todo convivendo com pessoas que vão estar usando. Entendeu? Então, assim, eu não lembro se foi, eu acho que foi o Pirula que falou uma vez. Um negócio, eu não gosto muito do canal do Pirula, né, mas enfim, aí vocês vão ver, eu citar diversas pessoas aqui que talvez muitos de vocês não gostem, que eu também não gosto, mas enfim, já citei aqui até o Felipe Neto elogiando ele uma vez quando ele falou que de fato Machado de Assis não é para adolescente, o povo tudo xingando ele, eu falei, não, esse homem tá 1000% certo, fatos aí. Então eu analiso a mensagem, tá? Eu não fico batendo no carteiro, não. Então, independente da opinião que você tenha sobre alguma pessoa famosa, seja escritor, youtuber, que eu cito aqui algumas vezes, preste atenção na mensagem, tá? Não foca muito em quem falou, não. Mas que foi o Pirula que falou uma vez, ele falou o seguinte: não adianta você deletar a rede social ou não ter mais smartphone se todo mundo tem. Entendeu? Tipo, a graça, o resultado do negócio seria só se a humanidade inteira parasse de usar smartphone e voltasse pro Nokia tijolão. É aquilo que eu já falei, isso não vai acontecer. Mesma coisa que achar que os streamings aí vão quebrar e vai voltar a locadora de DVD. Então isso aí já é um certo fatalismo, né? Que o título do vídeo aí é fatalismo e desistência de namorar. Então o negócio já tem que aceitar, já é uma pequena derrota ou uma derrota moderada ali que você tem que aceitar que não tem mais volta, né? Então esse já é o primeiro ponto. Então, muitas vezes você fazer o seu sacrifício não vai ajudar muita coisa, tá? E assim, é cheio de blue pill falando, se você quer um mundo melhor, comece por você mesmo, esse tipo de coisa aí. Olha, eu sinto pena, eu leio tanta coisa blue pill na internet aí, tem tanta gente que acredita nessas mentiras, essas frasezinhas motivacional, igual o nego que acha que vai ficar rico na internet também, os caras acham que é mais fácil ficar rico na internet e ganhar 500 mil por mês aí com alguma maluquice de internet aí, que, enfim, seja trading, marketing digital, qualquer coisa, os caras acham que é mais fácil ficar rico na internet do que botar o shape em dia, né? Por isso que o homem é muito preso na Matrix do dinheiro e muitos estão tendo dificuldade para engolir essa pílula da beleza masculina aqui no Brasil, mas eu confesso que os caras estão engolindo bem mais rápido do que eu achei que ia engolir, né? Então assim, prosseguindo para não dar tanta volta no vídeo, vocês sabem que eu dou volta de vez em quando, enfim, né? Tem algumas coisas que é difícil mudar, porque eu gosto de deixar o mais detalhado possível. Essa questão da rede social do smartphone, então assim, a não ser que você se isolar, né, não interessa quão pequena a cidade seja que você mora no Brasil, você vai ter esse problema, né? Então já começa por aí que as pessoas ao teu redor, o ambiente já vai influenciar muito, né? E tem a questão também que hoje o relacionamento ele é postergado o máximo possível para diversão junto, né? E filhos acabam não sendo a prioridade. E aqui eu não estou fazendo nem crítica nem a isso e nem elogiando isso. Estou apenas citando que de fato as pessoas querem ter filhos mais velhos hoje. Então assim, o tempo de convivência hoje que um namoro, um noivado leva até casar e ter filho é muito mais longo do que era nos anos 70, 80, por exemplo.
Então, as mulheres, elas e os homens também, eles não querem ser pais tão cedo. Isso aí tem parcela de culpa dos boomers também, que simplesmente endividaram o Estado e toda essa inflação e corrupção e toda a desgraceira do Brasil. Já fiz o vídeo dos boomers, eles entregaram para nós da geração Y aí, que é a maioria aqui do canal pelo menos, que nasceu dos anos 80 para frente, uma economia e um país completamente destroçado. Então isso aí não é só uma questão de hedonismo, de carpe diem, nada não, é porque o negócio tá feio mesmo, igual aquela notícia que saiu lá, hoje os adolescentes são adolescentes até os 24 anos e não mais até os 18, né? Aí os caras, aí os próprios caras da geração Y vão lá, nossa geração é Nutella, não sei o que, não. É porque os caras não têm dinheiro para comprar apartamento mesmo, não tem como sair de casa. Então essa postergação da vida jovem aí, por mais que tem sim um lado hedonista nisso aí, mais despreocupado e diferente, né, tem a questão também econômica que é muito pesada nisso que ninguém fala. Todo mundo acha que é a geração Nutella, sendo que os boomers ferraram com tudo, eu já falei disso aí. Então, assim, imagina você entre namoro e noivado 10 anos, por exemplo. Você conheceu a guria lá com 22, vocês ficaram juntos e resolveram casar com 29, 30, tá? 8 a 10 anos. A probabilidade de haver um desgaste aí é muito grande. Eu não tô nem falando aqui de lei misândrica, de traição, nada. Tô falando aqui dos aspectos leves ainda, tá? Existe tipo, fora a probabilidade de você acabar levando um chifre ou ter problema aí judicial. Mas vamos excluir isso aí, vamos mais para aquilo que a maioria tá vendo. Tem muito cara que acha que chifre e processo na vara de família só acontece um caso em 1 milhão. Então vamos falar aqui daquilo que é mais natural que o povo vê, porque tem gente que tem gente que precisa passar por muita dor para aprender, né? Então acaba que esse desgaste natural da relação ele vai maior a probabilidade de acontecer, porque você vai postergando, quando casa nem tá mais com aquele fogo todo, é muito mais um negócio para mostrar para as pessoas em rede social e para a sociedade em si, principalmente cidade pequena e média aí, né? Cidades aí de 200, 300 mil, todo mundo fica sabendo quando alguma pessoa de classe mais alta ou classe média alta casa. Cidade de 50 mil, então, de até 50 mil, qualquer classe média que casa já é notícia da cidade, né? Então acaba que virando um negócio muito de mais fachada e de convenção social. Notem que até agora eu só falei da questão qualitativa. E agora vamos entrar um pouco nos números, né? Que eu sou muito da questão das probabilidades, eu acredito muito sim em sorte e azar. Pra mim esse negócio de lei do retorno, eu até respeito quem acredita, acho bonito, algumas coisas de destino e tal, mas aqui comigo é mais teoria do caos e efeito borboleta mesmo, analiso os números frios, né? Porque as pessoas têm uma necessidade muito grande de achar que elas são especiais. Via de regra, os melhores canais do mundo aí, da nossa comunidade, FaceMOS, o próprio Raccoon brasileiro, o It Waffles e o Archangel, o TFM, que talvez seja o maior intelectual do mundo aí no que tange aos nossos assuntos aqui, eles meio que têm um número aproximado que eu vou dar para vocês aqui, tá? Aqui no Brasil acho que até um pouco menos, mas via de regra é mais ou menos o que acontece no mundo todo. Em torno de 10% dos casais são genuinamente felizes, tá? Mesmo que sejam casais de pessoas normes ou feias de aparência, tem de tudo aí, pessoas bonitas, normes. Nesses 10% são casais que têm uma harmonia, uma relação pacífica e tranquila e saudável, ou seja, geralmente 10% é isso. 40% dá divórcio, ou seja, 40% já roda aí, é final triste. E os outros 50% geralmente eles não divorciam porque é muito caro para divorciar. Então, assim, que geralmente está na metade mais pobre da população, porque são pessoas que geralmente têm uma casa financiada junto, aqui no Brasil, por exemplo, se a casa está financiada e o casal separa, não fica nem para a mulher nem para o homem, volta para o banco aí, vai para leilão, todo mundo sabe disso, a parcela não cai quando tem separação, só cai a parcela quando uma das partes morre, que é entre o seguro prestamista, eu já expliquei isso aqui para vocês, e acho que não é novidade para a maioria, né? Esse negócio, a casa vai para a mulher, justiça dá para a mulher, dá quando a casa está quitada, quando não está quitada, volta para o banco e vai para leilão. Então, eles não separam por conta disso. O divórcio custa muito caro. E aqui no Brasil, como aqui é um Brasil um país pobre, até para classe média o divórcio custa muito caro aqui. Porque acaba saindo muito caro esse negócio de divisão de bens e pagar advogado, enfim, é uma dor de cabeça do caramba. Ou seja, 50% dos casais não divorciam por motivos financeiros. É aquilo lá, sai mais barato continuar casado. Aí vive em pé de guerra, não tem mais relação sexual,
são casais que não se gostam, alguns casos aí acaba até tendo agressão física, infelizmente. Então, assim, são casais aí que tem aquela vida de cão, aquela vida infernal que a maioria que a metade mais pobre de quase todos os países passa por isso. Nos Estados Unidos isso aí também. Você tem a mortgage lá, que é a hipoteca da casa também, que se não pagar eles perdem a casa pro banco. Então, muito casal não separa por motivos financeiros. Às vezes alguns têm filhos também, não querem fazer o filho criar o filho sozinho, com o pai final de semana e a mãe durante a semana, por exemplo. Isso até tem uma nobreza por trás desse ato, né? Mas muitas vezes não vai ter uma convivência pacífica, vai fazer até mal para a criança. Isso é um negócio bem complicado. E, enfim, né? Então você tem metade dos casais aí que não separa porque sai muito caro o divórcio, eles perdem a casa junto e vivem naquela relação horrorosa, que é a maioria dos casais que vocês veem no Brasil que estão sempre, a mulher tá sempre com um bicão, olhando o celular, o cara chama a mulher de patroa, tem hora que os dois ficam brigados, nem olham mais um pra cara do outro, né? 40% já dá divórcio na lata, assim, na lata que eu digo é até 10 anos, então assim, já falha miseravelmente, e 10% são casais genuinamente felizes. Eu acho um egoísmo, assim, uma megalomania muito grande você achar, mas você tem que pensar grande, você tem que mirar lá em cima e tudo mais. Você ter uma certeza tão plena que você vai fazer parte desses 10%, assim, né? Então, assim, imagina a responsabilidade que eu e outros produtores de conteúdo têm de falar para diversos homens aí do Brasil. Às vezes, logicamente, tem muito cara aqui que já sabe o caminho das pedras, mas tem muito cara aqui que tá aprendendo. Tem cara que tá caindo aqui de paraquedas, tem cara que tem dúvida genuína, tem cara que realmente está querendo uma orientação, né? E como eu não dou orientação pessoal, eu não respondo e-mail de consultoria, nada, não me meto na vida alheia, eu dou orientações gerais, por isso que eu tenho um canal, né? E não um consultório. Então, imagina eu falar pra vocês, ó, pulem no paraquedas aí, né? Porque casamento é algo muito sério, tá? Casamento é coisa seríssima, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista pessoal, do ponto de vista religioso, para quem tem a fé cristã aí, né? A monogamia é algo muito sério para a vida tanto do homem quanto da mulher, quando eles resolvem oficializar o sim do casamento, por mais que eu não tenha a menor pretensão de casar e faço um certo escárnio com o casamento moderno, porque ele é um escárnio. Já falei que o casamento moderno é um circo, onde o homem é o palhaço e a mulher é a patroa. Imagina eu falar pros caras aqui, ó, pulem de um paraquedas aí, porque é algo muito sério, que tem 90% de chance de você se estatelar no chão. Ou você vai 90% de chance de você divorciar ou não separar, porque daí você vai quebrar de vez, vai ter que voltar a morar com teus pais, ou em alguns casos até debaixo da ponte, enfim, você vai perder tudo aí, se não perder pra tua mulher, você perde pro banco, e você vai ter que viver às vezes até o divórcio é melhor em alguns casos, né? E você tem só 10% de ter uma vida legal aí a dois e construir algo bacana aí com a tua esposa e ter uma família. Então, assim, é muita sacanagem desse tipo de conselho. Muita sacanagem mesmo. Ao mesmo tempo que daí eu entro num paradoxo que é complicado eu pegar e falar pro cara, convencer o cara de maneira eficaz. Acho que nem o Raccoon conseguiu convencer assim quando o Raccoon fez um vídeo falando que... Eu sempre cito o Raccoon porque ele é assim, o Raccoon é o Pelé é o Pelé da Red Pill brasileira aí, tá? Então assim, ele é o melhor de fato, tá? Então isso eu posso dizer que é praticamente uma opinião unânime. Vai ter um ou outro que vai discordar, mas é consenso brutal aí no meio, tá? Então nem o Raccoon, quando ele fez alguns vídeos falando sobre você não está perdendo nada ao ficar solteiro, por exemplo, pra mim, que nem eu já disse, eu já tive 4 relacionamentos, 4 namoros, faz muito sentido. Mas e pro cara de 21, 22 anos, de classe média baixa, que tem uma aparência mediana, né, que nunca teve uma namorada? Pô, será que esse cara não se sente excluído? Será que esse cara não acha que a gente está sendo radical demais e tudo mais? Será que não é tão fácil você convencer alguém a aprender com a dor dos outros, né? Então, e ao mesmo tempo você fica naquela, pô, mas eu vou falar, e se no primeiro namoro do cara, o cara às vezes é meio cabação ali, só acabar engravidando ali, arrumando um filho e pronto, acabou com a vida dele, né? Mais uma mãe solteira do mundo, enfim, né? E se numa dessa aí acontece, por mais que é minoria de fato, né? Uma falsa acusação aí, né? Você fica pensando, pô, é muito difícil dar esse tipo de conselho, né? Tanto que na live lá, eu e Epifania, a gente respondeu até pra um rapaz que perguntou isso aí, um rapaz muito educado, muito gente boa, que tava participando com a gente na live lá, né? Eu tentei falar das minhas experiências, a Epifania falou, mas a gente acaba chegando na conclusão, que é muito complicado falar pra, não namore nunca, né? A questão a questão da sigla é o seguinte, né? Básica é a questão da sigla, né? Que significa hoje você fazer parte desse meio da pílula escarlate? É não casar, não ter filho e não coabitar. O não namorar, ele não faz parte disso aí. Eu não gosto de ficar falando, isso é regra, isso pode, isso não pode. Eu estou falando aqui que o consenso é isso, não casar, não coabitar e não ter filho,
né, para você se livrar, porque o mundo e todo o ambiente, enfim, as mulheres não valem mais a pena, tá? E ficar se apegando à exceção é besteira, né? Por mais que de fato elas existem, não é, quem diz que ela vai querer exatamente você, e quem diz que ela não vai mudar algum dia. O Epifania sempre fala isso aí, né? Beleza, agora tá legal, mas daqui 2, 3 anos, como é que vai estar? É complicado. Até os exemplos que eu dei no meus vídeos de mulher exceção lá, que são casais maravilhosos que eu conheço, eu não sei se daqui 5 anos der uma zebra, e aí, né? Então essa questão do não namorar não faz parte da pílula. Só que assim, eu particularmente acrescento isso hoje porque pra mim o ambiente hoje eu já encarnei a Ronk Pill. Eu entrei num modo de fatalismo de ver que o negócio degringolou a tal ponto de você ter um namoro hoje que pra mim não vale mais a pena. Só que é muito complicado falar pra molecada aí, ó, velho, não arruma uma namoradinha nunca. É muito complicado, né? Porque nem todos vão querer. Eu vivo de relações casuais, né? Já tem algum bom tempo aí, né? Teve até tem muito cara que acaba entrando na rede de pio. Eles acham que o pessoal aqui do meio tudo não gosta mais de mulher, não se envolve mais com mulher nenhuma nunca e não sei o que, né? Tanto que muitos até ficaram, acho que meio assustados, que teve a live lá do Caião no canal do Desenvolvimento Alpha com o Dom Sandro, o Davi e o Ojak, só lenda na live. Aí os caras falando de uma suposta, de uma situação hipotética lá, Dom Sandro, não sei o que, se aparecer uma loirona, não sei o que, o Dom Sandro falou, se ela quiser assuntos, o Dom Sandro é muito bom, ele falou, se ela quiser alguns assuntos aí que não envolva namorar, relacionamento sério nem nada, por que não? Se ela for bonita e me quiser, então assim, os caras acham que até, tem cara que fica chocado, nossa, o Dom Sandro fica com mulher de vez em quando, não sei o que, lógico que fica, né? Assim como tem alguns caras que adotaram o volcelzismo para quem não sabe é o celibato voluntário, que é quando você tem mulheres que querem relação com você, mas você meio que abandonou o jogo. Eu respeito totalmente, eu não me vejo fazendo isso. Pelo menos, talvez com 50 anos, 45 anos de idade eu possa mudar de ideia, né? E eu respeito o pessoal aí que foi pro Mato Pio aí, que nem o Davi, o Guilherme Viking, o Tiozão. Acho os conteúdos dos três fantásticos também. Assisto quase todos os vídeos aí do Davi, eu não perco um. E, enfim, só que são caras aí que eles viram muita coisa na vida deles, né? O que esses caras aí viram de mulherada, de festa, de farra, enfim, de envolvimento, às vezes não é o cara lá que tá perguntando, posso ter uma namoradinha, não posso, às vezes ele não vê os 5% disso. E tá com a testosterona muito mais lá em cima. Não tô chamando vocês três aí de velho, não, tá? Mas tô falando só que vocês já viram muita coisa da vida aí e resolveram agora dar um tempo. Então o vocelzismo, ele é pra poucos. É geralmente pra cara que já teve muita experiência sexual, é pra cara um pouco mais velho, um pouco mais maduro, que tá com alguns propósitos aí mais estoicos, mais intelectuais. E de fato, até pra esses caras aí tem que ir pro meio do mato, pra fugir um pouco desse estímulo aí. Porque é complicado, bicho. Já falei aqui, os caras falam, Trank, você fala que tem muito cara feio no Brasil. Tem muito cara feio no Brasil mesmo, né? Feio e pobre, isso aí não é. Você não pode ficar bravo com o Tranks, com teoria da aparência, com o canal Black Pill, porque é a realidade. Isso aí tá nas cidades. Mas os caras falam que tem muita mulher feia também. Sim, tem mulher feia, mas se a mulher for mediana, magra, colocar um fio dental, todo mundo já quer. A mesma pesquisa que fala que isso no mundo todo, a mesma pesquisa que fala que as americanas acham só 7% dos homens bonitos, fala que os homens acham 45% das americanas bonitas. Então, assim, você vê que o negócio, nós homens achamos muito. O pessoal fala, mulher é tudo aparência, não sei o que. Tem até mulher que fala isso aí, mulher é tudo, a gente tem que estar linda, mulher é só aparência. Não, né? Mulher não sendo muito gorda, não tendo a cara de acidente de bitrem com ônibus, né? Os caras, se for magro e tiver pouca roupa, todo mundo já quer, inclusive os sheds. Os homens são muito menos exigentes com a aparência de gostar da mulher do que o contrário, porque a mulher só gosta de um padrãozinho definido, que é o alto, abdômen tanquinho, é o cara ali que tem o rosto simétrico, né? Via de regra, isso aí. Então, assim, os homens, eles sofrem muito mais com essa questão da aparência do que com as mulheres. Aí a mulher fala, nada a ver, não sei o que, tem um monte de cara feio que fica com mulher bonita. Sim, por isso tem tanto cara que chama mulher de patroa no Brasil. Tudo atração negociada, né? Por que tem muito mais pau mandado do que mulher que obedece o marido no Brasil? Porque a maioria dos maridos são feios, né? E até os ricos feios, tudo um bando de caixa eletrônico ambulante. Então esse discurso aí que os homens que tá cheio de homem feio com mulher bonita, tá mesmo, porque homem bonito no Brasil é 1 ou 2%, nos Estados Unidos é 7%, aqui deve ser 1 ou 2%, né? A mercadoria mais rara do mundo é o tal do homem bonito. Tem mais homem rico do que homem bonito se bobear no Brasil, pelo menos de classe média alta tem. Então, se as mulheres for só esperar ficando homem bonito, aí a população brasileira acaba. Aí elas acabam casando com os mais feios mesmo, porque não tem opção. Eu tava conversando com umas amigas que estavam em praias aí, praias boas, tá? Balneário Camboriú, algumas praias de Florianópolis, né? Mas principalmente Balneário Camboriú falando, esse ano aqui tá feio,
não viu um homem bonito na praia, entendeu? Você pode falar, as mulheres estão indo na hipergamia, mirando na lua, não sei o que, mas daquele padrão que elas gostam não tem mesmo. Por isso que tem muitos canais aí que já estão pregando essa questão da aparência, de baixar o percentual de gordura, porque tá em falta isso aí. Então, pro cara que às vezes tá desesperado, não consegue ninguém e tudo mais, é muito mais fácil eu pegar e falar, ó, vai pra uma academia e ver o que um ano de resultado treinando consistentemente dá pra você, do que eu ficar iludindo o cara com essas porcarias de sedução, de PUA, de ganhar dinheiro na internet, porque isso é ilusão, entendeu? É mais fácil melhorar teu corpo do que você ficar rico, 1 milhão de vezes mais fácil, aliás, né? Quantos caras vocês conheceram que nasceram pobre e classe média e hoje ganha 6 dígitos, 100 mil por mês pra cima? Ganhar 10 mil, não tô falando de ganhar 10, 15 mil não, por mais que é um salário muito acima da média do Brasil, mas que ganha 100 mil por mês. É muito pouco, então o brasileiro é muito iludido ainda nessa chave do dinheiro. Então assim, pra gente entrar na reta final aí, a resposta, além de ser não e tudo isso que eu falei aí já, e algumas coisas a mais que eu tinha que falar aqui, porque tô recebendo muito comentário, muito e-mail, tem que acabar comentando isso aí, como eu já falei que eu não vendo conteúdo, meu conteúdo aqui é tudo geralzão aqui, não tem nada de conteúdo pago, nem nada, consultoria, nada, o ambiente ele tornou o relacionamento insustentável, tá? Então você junta tudo isso aí, rede social, morar em cidade, seja pequena, média ou grande, vai ter influência, a probabilidade de desgaste é muito grande, você vai acabar. E outra, tem uma coisa que eu não citei ainda. Eu, particularmente mesmo, eu tenho uma natureza muito poligâmica. Eu não gosto de ficar com uma mulher só, né? Dos 4 relacionamentos que eu tive aí, teve 2 namoradas que eu tive que realmente eram muito, muito, muito bonitas mesmo. Era literalmente gurias de outdoor. Você tava na cidade assim, tinha um outdoor lá pra uma marca de roupa. Era 2 namoradas que eu tive já foram garotas de outdoor de fato. E eu tinha vontade de ficar com um monte de outras gurias. Então, o pessoal acha que beleza só segura o homem. Não, beleza dá uma certa escravizada no homem, mas o instinto poligâmico do homem é uma desgraça. Você tá na praia, você pode ser o cara mais beta, mais pau-mandado do mundo. Você vai ver um monte de mulher de biquíni ali, você vai ficar louco. Tanto que tem cara que fala que só vai de óculos na praia porque não pega a mulher olhando para as outras bundas que passa. Então, assim, mesmo quando eu tava com namoradas muito bonitas, gurias assim que todo mundo falava, meu Deus do céu, onde você arrumou, de onde você tirou essas mulheres aí? Eu tinha vontade de ficar com outras e outras mais feias, inclusive. Então, assim, eu não gosto de ficar segurando muito poligamia. Quando eu falar de NoFap, eu vou falar bem dessa questão da libido aí, e não sei quando eu vou fazer esse vídeo aí. Então assim, e tem isso ainda, você pode ser um cara muito mais tarado do que você acha que é, né? Porque eu já falei que carência masculina não existe, o que existe é libido que faz você achar que você precisa de um amorzinho, de uma paixãozinha, de postar fotinho, né? Agora tô parecendo o Davi falando aqui dos manginão. Mas então tem isso aí, tem a questão que você pode ser traído, tem a questão que você pode trair também, tem a questão que você pode perder a graça, tem a questão que você pode arrumar um filho fora de hora, e ao mesmo tempo eu fico numa sinuca de bico de pegar e falar, ó, para os caras aí que vivem mais num deserto, num deserto afetivo e sexual, ou que nunca ficam com poucas gurias, ou que estão aí no GPzismo de baixo nível, né, no baixo meretrício, mulheres de 100, 150 reais aí, às vezes esses caras querem ter uma monogamia ali com uma menina ali que eles têm alguma compatibilidade, é complicado pegar e falar, ó, teste, ao mesmo tempo que eu acho que tem que passar por um namoro, eu faço 1 milhão de ressalvas, por isso que esse vídeo aqui tá dando quase 30 minutos. Então vocês entendem como é complicado você dar uma resposta ali, por mais que é uma perguntinha besta. E aí, se aparecer uma guria bacana, namora ou não namora, né? É muito fácil dar uma resposta blue pill. Ah, tem que viver a vida. Ah, que eu acho que tem sentido essa resposta. Na verdade não é uma resposta blue pill, é uma resposta mais empírica, né? Teste, veja, tome os cuidados necessários. Mas, pô, uma coisa é você ler ali, escutar o Raccoon, escutar a Epifania e tal, e chegar na prática ali, a hora que você vai ver aquela menina ali que o cara ali que não tem muita experiência, ele achou ela linda e vai pra, eles vão junto aí pra ter uma relação, e se numa dessa aí o cara endoida com o chá que ele tomar. Então, assim, é muito complicado. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, eu fico num meio termo aí entre experimentem um namoro, caso nunca tenham namorado, principalmente para o pessoal de 25 anos para baixo, para ver como é que é, mas não entre em casamento, não faça filho e não coabite, não more junto, né? E ao mesmo tempo dá vontade de pegar e falar, ó, velho, de fazer um vídeo igual do Raccoon, você não tá perdendo nada, aprende com o erro dos outros. Então, é muito complicado isso aí. Por isso que eu sempre falo no começo, fiquem à vontade nos comentários, comentem aí, falem a visão de vocês, tá? Porque esse é um tema muito complexo. A pergunta parece boba, a pergunta parece uma pergunta pra zoar, de falar, é ela, não sei o que, é honradinha e tal. Mas vocês veem que o negócio é muito mais complexo que parece. Tanto que eu e o Epifania na live dele, a gente ficou, sei lá, uns 45 minutos respondendo isso aí, uns 20 cada um, porque é mais complexo do que parece. Pra quem já passou por relacionamento é muito óbvio, tá? Mas pra quem nunca passou aí é um negócio bem complicado mesmo, tá? Então fica a reflexão e comentem aí, pessoal. Um forte abraço a todos.